Muito bem, você que está aprovado aí na Polícia Civil do Espírito Santo, a gente acabou de ter o resultado da objetiva, né? Meus parabéns para você. Eu lembro quando eu passei na Polícia Civil, foi um momento de grande emoção para mim, gigantes. Eu fiquei muito emocionado, né? Porque a gente fica, tipo, muito feliz por ter conquistado isso, essa aprovação, né? E eu tenho certeza que vocês estão muito felizes quem foi aprovado. Agora é o momento de se preocupar com as próximas fases, né? A gente tem que falar das próximas fases aqui. Eu tô até com um cronograma de vocês aberto aqui no meu computador, onde tá todas essas fases aqui que vão acontecer agora para vocês, né? Tá, fez exame médico, avaliação psicológica, tudo isso, e é o momento de vocês se preocuparem com essas avaliações. Eu tô até aqui com o cronograma de vocês. Nesse vídeo eu quero tratar do psicotécnico, da avaliação psicológica, de como você vai se preparar para avaliação psicológica. Obviamente você tem que se preparar para todas as fases, mas a avaliação psicológica é uma delas que você tem que tomar bastante cuidado, é uma fase que elimina, apesar do que eu vi aqui, vocês vão ter 2 tentativas, mas mesmo assim é uma fase que elimina bastante, então é bom você passar na primeira oportunidade. A avaliação psicológica de vocês, a primeira oportunidade, vai acontecer aqui dia 21/6/2026. Então a gente tem aí 3 meses e meio, 4 meses, né, para você se preparar para essa avaliação psicológica. É um tempo bacana? É um tempo bacana. As avaliações psicológicas têm mais ou menos 150 testes, mas a gente consegue se preparar de forma rápida. Quem quiser já se antecipando e já se preparando, é muito bom. Então nesse vídeo eu vou avaliar o edital de vocês, eu estou inclusive com ele aberto aqui, ó, a parte da Polícia Civil do Espírito Santo, né, a avaliação psicológica, eu estou com ele aberto aqui. Eu vou avaliar um por um item por item aqui, você não vai precisar nem ler o edital da avaliação psicológica, porque eu vou ler aqui ele com vocês. Mas antes disso, se inscreva no canal aí, gigante, deixa o like no vídeo. Meu nome é Lucas Nascimento, para quem não me conhece, estou aqui conhecido, né, como gigante dos concursos e vou te ajudar nessa fase de avaliação psicológica. Não tenho dúvida nenhuma. Você assistindo esse vídeo, você vai sair daqui completo para saber de como funcionam essas avaliações. Porque eu não só vou ler seu edital, eu vou trazer informações realmente relevantes para você. Muito relevantes, que pode fazer você simplesmente ser impedido de reprovar nessa fase aqui, beleza? Então, presta bastante atenção, vão ser informações bastante relevantes. Não só informações do edital, mas informações também relevantes para no dia da sua prova, de como você deve se comportar, tudo isso eu vou abordar aqui, tá? Eu não vou mostrar o edital para vocês aqui, eu já mostrei para você que eu tô com o seu edital aberto, mas eu gosto de sempre abrir um documento Word e a gente ir seguindo o edital. E por que eu faço isso? Porque é o seguinte, gente. Para o edital não ficar aqui na sua frente, né? Não ficar ruim para você aqui assistir a aula, beleza? Então, o edital aqui vai estar aqui do lado, tá? Mas de qualquer forma, não se preocupe, porque as informações que eu estou pegando aqui é exatamente as informações do edital. Então, não se preocupe, é realmente as informações do edital, tá bom? Abre o documento Word aqui, tá? Para a gente conversar sobre essa avaliação psicológica. A primeira coisa que ele coloca aí, né? É o item 13. É o item 13 que ele começa a falar aqui, ó, do exame psicotécnico, beleza? Sei lá no seu edital da Polícia Civil do Espírito Santo, você vai ver que é o item 13 que ele começa a falar dessa avaliação psicológica. E o que ele começa a falar primeiro aqui? No item 13.1, ele coloca aqui, ó, 3.1 e 13.1 aqui. Ele coloca as seguintes informações. Serão convocados para o exame psicotécnico de presença obrigatória e de caráter eliminatório os candidatos, né, aptos no exame de saúde. Então você tem o exame de saúde antes e a avaliação psicológica ela vem depois. Note, o seu psicotécnico, pelo que eu vi aqui, ele vai ter 2 oportunidades. Lucas, por quê? Para começar, por quê? Por que esse negócio de 2 oportunidades, né? Geralmente os psicotécnicos normais, pessoal, é só uma oportunidade. Por que provavelmente no seu tem 2? Provavelmente a Assembleia Legislativa ali do Espírito Santo aprovou 2 tentativas para qualquer tipo de exame que aplique psicotécnico ali dentro do estado do Espírito Santo. Isso vem acontecendo em alguns estados, a Bahia é um exemplo, o Espírito Santo é um exemplo. Por que está acontecendo isso? É porque os exames psicotécnicos são muito polêmicos, então você avaliar uma pessoa numa única tentativa e eliminar ela, muitas vezes é muito temerário. O ideal é você ter uma segunda tentativa. É claro que eu sei que você não quer nem usar essa segunda tentativa, né? Eu tenho certeza que se eu te perguntar, você vai querer passar na primeira tentativa, né? Você não vai querer passar na segunda, você vai querer passar na primeira. Então é por isso que eu fiz esse vídeo aqui, para te mostrar como você vai fazer isso, como você vai passar nessa primeira tentativa, né? No item 13.1.1 ele coloca aí, ó, o candidato não convocado para o exame psicotécnico estará eliminado do certame, né? Então é porque você não passou ali na avaliação médica, ou não tá, foi alguma coisa assim, né? No item 13.1.2 aqui, o próximo item aqui ele coloca o exame psicotécnico, né, que é essas avaliações psicológicas, será realizado nos locais, nos dias e horários, né, basicamente aqui somente uma informação de convocação mesmo, nada em relação aos exames, né, só nos moldes aqui do subitem deste edital, basicamente, né. No item 3.2 ele coloca o exame psicotécnico para fins de seleção de candidato é um processo realizado mediante o emprego de um conjunto de procedimentos objetivos e científicos. Isso aqui é muito importante, tá, que permite identificar se o candidato
preenche os padrões psicológicos exigidos e as características para melhor desempenho da função. O que é esse conjunto de testes objetivos e científicos? É a primeira coisa que eu queria aprofundar com vocês. Quando você for lá no dia da sua prova, como que funciona a avaliação psicológica? Isso aqui eu quero explicar em detalhe porque é muito importante, tá? Basicamente vão ser aplicados testes psicotécnicos em vocês. É simplesmente isso. Então você chega lá no dia da sua prova, você vai sentar numa cadeira, igualzinho com a prova objetiva. Lucas, como é que você sabe? Eu fui também lá, meu amor. Eu sou policial civil também, igual você quer ser, tá bom? Então, você senta lá no dia da sua prova lá e eles vão entregar os testes psicotécnicos para vocês. Vão entregar, né? Vão fazer uma bateria de testes ali. Às vezes eles dão primeiro um de personalidade, às vezes eles dão primeiro um de habilidade, às vezes eles dão primeiro um de raciocínio. Então, e vão aplicando esses testes durante o dia em vocês. Os testes psicotécnicos, eles são separados em 4 áreas. Essas 4 áreas que você vai ser avaliada. Pode mudar o nome, pode fazer o que quiser, mas são essas 4 áreas. Quais são as áreas, Lucas? É personalidade, tá? Raciocínio, memória e habilidade, tá? São essas 4 áreas aqui. Pode inventar, pode dar outro nome, pode chamar raciocínio aqui de inteligência, que não já vi, chamando raciocínio, não é raciocínio, é inteligência. Já vi, tá? Já vi, chamando raciocínio de inteligência, tá? Então, assim, pode mudar esses nomes, mas é exatamente isso aqui. Você vai ser avaliado nessas características, tá? E o que significa isso? Significa que eles vão aplicar testes em vocês. Se eles quiserem avaliar a sua personalidade, eles podem aplicar teste como o BFP, podem aplicar teste como o palográfico, podem aplicar testes como o IFP2. Lucas, o que é esses nomes aí? É o nome dos testes, tá? NELPI. Podem aplicar esses testes aqui em vocês, se eles quiserem avaliar a personalidade. E o que é personalidade, Lucas? Seria desempenho, né? Seria capacidade de lidar com as pessoas, seria depressão, personalidade, características ligadas à personalidade. Eles podem, por exemplo, aplicar teste de raciocínio, muito provavelmente vão aplicar. Dá um exemplo de teste de raciocínio, Lucas. Cubos, BPR5, tem que ver se ele tá válido no SATEPS, tá? Vou dar uma olhada aqui com vocês se ele tá válido, mas poderia aplicar aqui um beta 3, tá? São testes aí de raciocínio que eles podem aplicar a vocês. Raciocínio, inteligência, pode usar essas 2 palavras. Eles vão aplicar para vocês testes de memória, eles podem usar aqui memória F, muito comum, ou um TSP memória, muito difícil esse teste, tá? Eu já fiz até vídeo no YouTube sobre ele, testes dificílimos. Ele pode aplicar aqui um TPIC-M, tá? TPIC-M2, né? Agora que eles falam, porque eles mudaram a amostra. Então, assim, todos esses testes aqui, eles podem ser aplicados para vocês, tá? Esses aqui são testes reais, esses testes que eu estou escrevendo aqui são testes reais, que eles podem aplicar na prova de vocês. Teste de habilidade, eles podem aplicar aqui para você um TEACO, um TACOM. Eles podem aplicar aqui para você, de habilidade, um AC-vetor também. C-vetor. Eles podem aplicar aqui um CTA. Lucas, o que esses nomes? São nomes dos testes, tá? Você sabe de cor, Lucas? Eu sei de cor, meu amor. Mexo com isso aqui há muito tempo. Eu sei tudo de cor, tá? Mas assim, mas é só para você ter essa lógica. Existe essa separação e você vai ser testado considerando essa separação aqui, tá bom? Meu filho, isso aqui vale dinheiro. Você já pode até printar, tirar uma foto que isso aqui já vale dinheiro. Então, por exemplo, se eles aplicarem para você, olha isso aqui, cara, olha que loucura. Eles podem, por exemplo, aplicar 2 de raciocínio, ou 2 de personalidade, eles podem aplicar, por exemplo, 2 de raciocínio, eles podem aplicar, por exemplo, 2 de memória e podem aplicar, por exemplo, 2 de habilidade. 8 testes. No dia do meu teste do psicotécnico, eu fiz 11. Deixa eu ver, 11 ou 12. 12 testes, eu acho. 12 testes psicotécnicos. No meu, de 3 de cada item, por exemplo, eles aplicaram 3 de personalidade, 3 de raciocínio, 3 de memória, se eu não me engano, e 4 de habilidade. Eu acho que foi isso, mais ou menos, tá? Deu 12? Acho que deu mais de 12, deu 13, né? Acho que foi mais ou menos isso, tá? Foi mais ou menos isso. Eu não lembro certinho não, os números. Mas era mais ou menos isso. Só sei que no de personalidade aqui, de 3 que eles aplicaram, eu tinha que ser aprovado em 2. Então, por exemplo, se eles aplicaram o BFP palográfico e IFP2, eu tinha que ser aprovado no BFP e no palográfico. Você entendeu? Ou no palográfico e no IFP2, ou no BFP e no IFP. Era exatamente esses testes, inclusive, só não era o palográfico. Se eles aplicassem, por exemplo, em raciocínio aqui, ó, eles aplicaram cubos, BPR5 e beta 3. Eu tinha que ser aprovado pelo menos em 2. Então, nesse exemplo que eu usei, se eles aplicarem 2 aqui para vocês, pelo menos em 1 você tem que ser aprovado. Você entendeu? Pelo menos em 1. Lucas, se eu ser reprovado em raciocínio nos 2 testes, ou seja, aplicou os cubos em mim, eu fui reprovado, não é ele, né? Aplicou o BPR5 em mim, eu também fui reprovado. E aí, o que acontece comigo?
você está reprovado da avaliação psicológica. Note que é interessante, né? Porque a avaliação psicológica é composta por personalidade, por raciocínio, por memória e habilidade. Se você reprovar em raciocínio, você concorda comigo que a sua personalidade não tem nada a ver? Tem nada a ver. Sua personalidade tá ok, você passou no teste de personalidade. Mas se você reprovar em raciocínio, você pode ser eliminado do concurso. Aqui, às vezes, eles lançam informações assim, características impeditivas, características restritivas. Eles brincam com essas palavras, tá? Mas a lógica que eu tô te passando é essa aqui. Tá? Você vê que é complexo, tá bom? É complexo. Se você for aprofundar nesse assunto, eu nem vou aprofundar tanto nesses assuntos de quais testes, porque não daria tempo, já estamos com 12 minutos de vídeo. Mas é só para te mostrar a lógica, beleza? E quem regula isso tudo aqui, Lucas? Existe uma regulação? Existe, tá? Quem regula isso aqui é o Conselho Federal de Psicologia. Lá dentro tem um órgão, uma entidade, um ser que chama SATEPS, que regula esses testes psicológicos. Lucas, como que eu faço para achar isso aqui? Vamos aqui voltar? Abrir o Google aqui. Presta atenção, abre o seu Google aí e digita assim, ó, SATEPS, tá? SATEPS, desse jeito aqui. E aí aqui, né, quando você entrar no SATEPS, vem aqui eu gosto de lista completa. Deixa eu ver se tem aqui, testes completos, vem aqui. Geralmente é lista completa, tá? Aqui que aparece aqui, mas aqui para mim apareceu agora testes completos. E espera um pouquinho, porque demora o site, tá? Abriu aqui uma lista de testes. Todos esses testes, note aqui, ó. Tá vendo que tem um nomezinho aqui favorável? Quando você clica aqui em mais, ele mostra o nome do autor do teste. Isso aqui é todo público, tá, pessoal? Mostra a editora que edita o teste. Mostra se o teste é de quê? Habilidade. Lembra que eu falei pra você lá que tem teste de quê? Vai que? De habilidade, viu? Ah, Lucas, é coincidência? Não, meu amor, não é coincidência não. É isso mesmo. Ah, e pode aplicar esse teste aqui em quem? Aqui, ó, de 14 a 24 anos de idade. Ele é um teste individual e coletivo, tá vendo? Mostra todas as informações do teste. E mostra aqui que o teste está favorável. O que significa isso? Que ele pode ser aplicado para você. Todos os testes que estão aqui, escrito favoráveis, eles podem ser aplicados para vocês. Lucas, e esses nomes desses testes aqui é o quê? É exatamente os exemplos que eu dei, por exemplo. Aqui eu dei exemplo para você aqui de poucos testes, né? Dei exemplo aqui para você, sei lá, 10 testes aqui. Mas são mais de 150 ao tanto. Ao tanto de teste aqui. São todos esses aqui, ó. Todos esses aqui podem ser aplicados que estão favoráveis, tá? Dá uma olhada nesse site depois. Todos esses. Os desfavoráveis não pode, tá? Então esses desfavoráveis aqui, ó. Apesar deles existirem em pesquisa, eles não vão ser aplicados. Por exemplo, TPL aqui. Você abre aqui, ó, olha lá, ele está desfavorável desde 2003, então não vai ser aplicado. Existe esse teste, mas não vai ser aplicado. E tem também os que estão passando por regularização, tem os vencidos, tá vendo? Que já foram favoráveis um dia, hoje não são mais, né? Ó, o V47, isso aqui caiu muito, ó, mas ele está desfavorável hoje, tá vendo? Isso aqui caiu muito, mas hoje está desfavorável. Você pega aqui, por exemplo, os em avaliação, aí tem testes que estão entrando para poderem ser aplicados, tá vendo? Então, é essa lista aqui que você tem que saber, tá? Lá no curso Psicotécnico Descomplicado, que é o curso que eu fiz para vocês, a gente já aborda isso aqui em detalhes, tá? E você não precisa preocupar não, porque você vai ser meu aluno, já tem tudo o que você precisa para ser aprovado. Assim, eu vou deixar o link aí na descrição do curso Psicotécnico Descomplicado. Vale muito a pena você entrar, tá? Inclusive, se você fazer todas as minhas aulas e reprovar na avaliação psicológica, seja na primeira tentativa, segunda tentativa, a gente devolve 100% do seu dinheiro, tá? Então, é um negócio bem sério que a gente faz aqui. Tem psicólogo na equipe, tá? A gente tem psicólogo aqui. Se você quiser uma consulta, você pode marcar uma consulta com o psicólogo, aí ele vai cobrar um valor a mais de você, né? Tudo você pode marcar consulta, ele faz parte da coordenação pedagógica aqui do curso, então a gente tem isso tudo aí bem regulamentado. Então, assim, é um mercado regulamentado, pessoal. Então tem que tomar muito cuidado. É isso que eu sempre falo para vocês, beleza? Só para vocês entenderem que é uma coisa assim complexa. Note que cada item aqui eu quis deixar até, digamos assim, mais aprofundado, porque seu edital é pobre. Seu edital traz poucas informações, tá? Mas eu deixei mais eu deixei mais gostoso aqui essas informações para vocês, beleza? No item aqui 13.2.1, ele coloca aqui, ó, tais atividades submetem o indivíduo a fortes pressões externas e emocionais. Risco, ele vai falar da polícia, né, do risco de ser policial, né, responsabilidade civil e administrativa, por isso a avaliação psicológica. É fácil demais justificar a avaliação psicológica, né, pessoal? É só você chegar em qualquer deputado e falar, você acha que precisa ter avaliação psicológica para a pessoa exercer um cargo público? Todos vão responder que sim, porque não sabe exatamente o que é, né? O exame psicotécnico também deverá identificar, além das características descritivas, né, no item subitem, se o candidato possui ou não aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo. Óbvio, né? Já esses próprios testes aqui. Cara, você só vai saber se você possui essa aptidão treinando. Mas enfim, os testes aqui, não vamos discutir com isso. Entende-se por testes psicológicos a medida e padronização de uma amostra representativa do comportamento, sendo que sua objetividade está relacionada à aplicação, avaliação e interpretação dos resultados, não depender do julgamento subjetivo do aplicador, e sim da padronização de uniformidade estabelecida
estatisticamente por normas científicas. Eu acho isso aqui interessantíssimo. Cara, cada hora eles colocam um jeito pra tentar dar uma somebody love, assim, das decisões judiciais. Lucas, por que existe isso aqui? Só uma curiosidade, eu não vou aprofundar nesse assunto. No curso eu aprofundo nesse assunto. Só uma curiosidade, gigante. Por que eles colocaram esse artigo aqui? Supremo Tribunal Federal, ele vem decidindo sobre a avaliação psicológica já faz um tempo, não é de hoje, tá? O Supremo Tribunal Federal decide sobre a avaliação psicológica não é de hoje, já faz um tempo que ele vem decidindo sobre isso aqui. STJ, a mesma coisa, tá? Então são várias decisões judiciais que tratam desse assunto, avaliação psicológica. Já chegou lá no... Por quê? Porque é um assunto polêmico, reprova gente, sai do concurso, o cara não aceita, entra na justiça, vira o PT com primeira, segunda, terceira instância. Terceira instância não existe, né? Mas primeira, segunda instância, tribunais superiores, instâncias ordinárias, extraordinárias e por aí vai. Né? Aquela baguncinha que a gente sabe. E aí o que acontece? Quando chega essas decisões lá no Tribunal Superior, Supremo Tribunal Federal, por exemplo, ele dá uma decisão de repercussão geral, né? Que ele chama. E o Supremo Tribunal Federal já deu uma decisão de repercussão geral sobre isso aqui. Você entendeu? E o que ele falou sobre essas avaliações psicológicas? Ele falou o seguinte, olha, as avaliações psicológicas, Lucas, elas são válidas, tá? São válidas, pode aplicar nos concursos. Só que você tem que seguir 4 quesitos. Primeiro, você tem que ter previsão em lei. Tem previsão em lei da Polícia Civil do Espírito Santo que o cara tem que estar psicologicamente ok? Tem que ter aplicação psicológica? Tem, tá? Tem. Previsão no edital? Tem? Tem, com certeza tem. Nós estamos tirando essas informações do edital. Possibilidade de recurso da via administrativa? Tem? Tem. Aqui no edital a gente vai ver que tem essa possibilidade de recurso. E critérios objetivos de correção. Esse aqui é o que dava problema, gigantes. Esse aqui é o que dava problema, porque sempre chegava na questão judicial, na questão da decisão judicial ali, a subjetividade. Os testes são muito subjetivos, realmente eles não medem ali se a pessoa pode ser o policial ou não. Sempre chegava esse questionamento. A Suprema falou, vocês podem aplicar isso aí, só que para concursos públicos você tem que ser objetivo. E aí nascem esses artigos aqui. Tá vendo aqui? Eles falando que os testes são objetivos, que são estatísticos e não sei o quê. Só que a estatística, meu amor, eu formei na área de engenharia, ela é simplesmente uma ciência que imprime o que a gente quer. E do jeito que a gente demonstra a amostra, o jeito que a gente quer colocar os dados, né? Eu poderia provar isso para vocês de várias formas, mas eu não vou aqui entrar nessas questões, porque senão a gente ia debater muito tempo aqui, tá bom? Então, é isso. Existe essa objetividade, entre aspas, aqui dos testes. Por isso, por exemplo, o STJ vem dando decisões de não reprovar candidato em entrevista. Então, por exemplo, se o seu psicotécnico tiver entrevista, você não pode ser reprovado na entrevista. A única forma de você ser reprovado na avaliação psicológica são pelos testes objetivos e validados lá pelo SATEPS, que é aquele site que eu mostrei para vocês. Beleza? Essas são as regras. Fechou? Só para você entender e ter um conhecimento disso aqui. Você vai fazer avaliação psicológica, né? Você tem que entender disso aqui, né, meu amor? Não tem como, não tem jeito, beleza? Aí o que ele fala aqui também no item 13.5 aqui? Ele fala, os testes aplicados têm sua validade regulamentada pelo Conselho Federal de Psicologia. Eu acabei de mostrar para vocês lá a lista dos SATEPS, né? Acabei de mostrar. Ele fala que órgão normativo da profissão e somente serão realizados por psicólogos registrados no Conselho. Beleza. No item 13.6 aqui ele fala, o exame psicotécnico será aplicado de forma coletiva, possibilitando identificar aspectos psicológicos do candidato para fim de prognóstico do desempenho das atividades relativas ao cargo, em referência a cujas baterias dos testes será definida no corpo com perfil, né? Bacana aqui, perfil profissiográfico, né, do cargo. Aqui tranquilo, né? Os critérios a serem utilizados, ele vai mostrar uma tabela aqui de exigência. Eu vou mostrar para vocês essa tabela. É essa tabela aqui do edital, tá? E como que ele coloca essa tabela? Cara, ele coloca assim, ó, capacidade de trabalhar em grupo. Boa! O que é isso? Boa! Boa! Ele coloca só isso, tá? Lucas, ele não coloca um percentil, tem que estar de 30 a 40, tem que estar de 30 a... Não, ele coloca boa, tá? Rigidez, valores pessoais, boa, bom, boa. Atenção, boa. Inteligência, boa. Disciplina, adequada. Controle emocional, adequado. O que é isso adequado, Lucas? Que porra é essa? Capacidade de percepção e julgamento, é alto ou baixo? Adequado. No edital não vem essas coisas, tá? Empatia, adequada. O que é adequado? É 10, é 20? Ninguém sabe, gigantes. Ninguém sabe. No edital não vem essas coisas, tá? Eu sei que às vezes vocês ficam preocupados. Ai, Lucas, será que tá de... Gente, no edital não vem esses dados. Esses dados correm sob sigilo, né? Eles vão seguir as pesquisas padronizadas dos testes. Eles não vão inventar moda. Concurso público eles não inventam, entendeu? Então eles vão seguir aquela planilha padronizada dos testes estatísticos. Cada teste vai ter uma planilha lá de resultado. Empatia, adequado. Aí, impulsividade, diminuída. Olha aqui pra você ver, cara, eu quero que você use o bom senso. Bom relacionamento interpessoal, adequado. Aqui ele tá falando que é alto ou baixo? Não. Falando que é adequado. Acho que aqui embaixo ele fala que é aqui, ó. Dentro dos níveis medianos é adequado, tá vendo? Aqui, ó. Dentro dos níveis medianos é adequado. Diminuído, abaixo dos níveis medianos.
né? É diminuído. Boa, acima dos níveis medianos. Beleza. Então, boa é acima dos níveis medianos. Atenção, você vai ter que tirar uma nota boa para na tabela do teste você ficar acima dos níveis medianos, beleza? Adequado, por exemplo, você vai ter que tirar uma nota para você ficar dentro dos níveis medianos. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Vamos supor controle emocional. Você tirou uma nota boa no controle emocional. Você não tirou adequado, você não ficou dentro dos níveis medianos. Você ficou melhor, você é uma pessoa melhor, você é uma pessoa que tem mais controle emocional. Aí você vai ser eliminado? Não existe isso. Não existe previsão na pesquisa, tá? Sobre isso. Não existe. Então, obviamente, se você ficar adequado, disciplina, dentro dos níveis medianos. Vamos supor que você fica com disciplina boa, um pouco acima dos níveis medianos. Aí vai te eliminar porque você tem uma ótima, você tem disciplina demais? Você tem capacidade de percepção demais, capacidade de julgamento demais, então a gente vai te eliminar? Lógico que não. Se você ficar acima desses índices que são características positivas, óbvio que você não vai ser eliminado. Tem gente mandando mensagem falando que vai. Duvido. Duvido justificarem na justiça que você foi eliminado porque seu controle emocional deu alto. Não existe isso. Você foi eliminado porque sua disciplina deu alta. Não existe isso. Você foi eliminado porque sua agressividade controlada ou canalizada deu alta. Aqui sim. Sua agressividade deu alta. E aqui sim pode dar algum problema. Agora, a sua empatia, seu bom relacionamento interpessoal está melhor do que eles estão pedindo. É como se você tivesse que tirar 6 numa prova e você tira 7. Aí você está me falando que 7 você está reprovado? Não faz sentido, tá? Não faz sentido. Então, assim, se nessas características positivas você ficou acima, você ficou melhor do que eles estão procurando, você está aprovado. Pelo amor de Deus, gente, vamos ao raciocínio lógico, beleza? Raciocínio lógico. Iniciativa de decisão. Você acha que se você ficar acima, boa, aí eles vão falar, não, a sua iniciativa de decisão está alta demais, eu vou ter que te reprovar? Não, lógico que não existe. É porque na hora que eles fazem isso aqui, para começar, não queria entrar nisso, tá? Mas assim, para você entender, eu vou ter que entrar. Cada teste, gente, utiliza um nome diferente. Cada teste utiliza um nome diferente. Boa, adequada, diminuída, esse cara que criou esse edital criou. O psicólogo que criou esse edital criou a manda caralho isso aqui, tá? Os testes, eles não usam esses nomes. Muitas vezes eles usam esse nome, usa, e outros não usam. Outros usam média, outros usam mediana, outros falam médio-alto, médio-baixo. Eles usam outras nomenclaturas, você tá me entendendo? Então, assim, por isso que isso aqui fica meio estranho. É por conta dessa truncação que eles fazem no edital. Porque como eles não podem listar todos os testes aqui e listar exatamente o que você teria que atingir, aí fica esse negócio truncado. Fica parecendo incompleto. E tá incompleto. Você deve entender? Mas na minha visão, isso aqui é uma opinião de Lucas, não é exatamente igual. Aqui deveria ter sido assim, ó, um menor igual, um maior igual aqui, né? Por exemplo, se você tá em características positivas acima dos parâmetros exigidos, você está aprovado. Né? Se você tem mais controle emocional do que estão exigindo, você está aprovado. Como que você estaria reprovado? Não tem como, gente. Então, assim, isso aí, né, pra mim, não tem como. Eu converso com o psicólogo aqui da equipe, ele também comunga da mesma avaliação que eu, tá? Eu li os testes todos, sei, cara, poucos psicólogos estudam mais esses testes do que eu, tá? Poucos. Inclusive, poucos entendem de estatística como eu entendo, porque eu sou da área de engenharia, eu fui estudar psicotécnico, né? Mas eu não sou formado nessa área, eu não sou psicólogo, mas eu fui estudar os testes, então eu entendo de estatística. Eu sei exatamente como foi construída a amostra. Então, eu sei qual que é a lógica que eles usaram para construir essa amostra. Por isso que eu sei que tem muito problema também. Você tá me entendendo? Muitas correlações espúrias. Também não quero entrar nisso aqui, tá? Não vou entrar nisso aqui. O que é correlação espúria? Pesquisa aí na internet que você vai ver, tá bom? O que é correlação espúria? Lá no curso eu explico, mas eu não vou explicar isso nesse vídeo não, tá? O item 17.7 aqui, ele coloca aqui, vamos voltar pro nosso Word? Vamos voltar pro nosso Word para ficar organizado? Bora, já te mostrei a tabela. Agora vamos voltar pro nosso Word aqui, tá? No item 3.7 ele coloca aqui, ó, no dia da realização dos testes, o candidato deverá apresentar-se apenas as instruções que forem transmitidas pelos técnicos responsáveis. É comum haver entre os candidatos que só contribuem para atrapalhar o... Isso aqui eu nunca vi não, aqui ó. É comum haver boatos entre os candidatos que só contribuem para atrapalhar o desenvolvimento e o desempenho individual. O que é isso aqui, gigante? É porque o candidato, obviamente, ele estuda antes, né? Ele vai entender, vai querer entender como é que é isso aqui antes. Aí eles estão achando ruim, ó. Achando ruim de você estudar antes, meu amor. Então, cara, pelo amor de Deus, né? Estuda antes. Isso aqui, eu vou te falar, a FGV, a PMTO, pode procurar aí que eu não tô mentindo, Polícia Militar de Tocantins, acabou de cancelar um teste porque a aplicação é errada. Muitos psicólogos são contratados pelas bancas e não sabem aplicar os testes. Então você, que treinou aqui comigo, por exemplo, você vai saber exatamente como funciona. Então, se o psicólogo passar alguma informação errada lá, você vai saber.
Então, isso aí dá um conflito. Muitos dos meus alunos, nossa, eles estavam explicando o teste errado e eu falava pra ele, aí explicava certo, direto. Direto acontece. Então, cara, cuidado com isso aqui, tá? Cuidado com isso aqui. Eu tô falando que não pode boato, não, tá? O candidato deverá comparecer ao local indicado, né? Presente no edital, convocado aqui, com antecedência, mínima de 30 minutos. Chega uma hora antes aqui, já. Fixado desde o início, munido de documento original. Tranquilaço, né? Ele pede aqui pra você levar a caneta esferográfica azul ou preta e lápis. Número 2. Provavelmente aqui, por ele ter pedido o lápis, tá? Vocês vão fazer um teste chamado palográfico. Muito provavelmente, tá? Lucas, é garantido? Não, nada é garantido no teste psicotécnico, tá? Mas é provável que vocês façam o teste palográfico, beleza? No item 13.9 aqui, ele vai colocar 3 linhas A, B e C. Ele vai colocar aqui, ó, nas horas que antecedem o exame psicotécnico, os candidatos deverão observar os seguintes cuidados. Aí aqui dormir bem, né? Cara, tranquilo, isso aqui são recomendações, né? Não precisa nem ser psicólogo para dar essa recomendação. Alimentar-se bem, né? Evitar ingestão de bebida alcoólica, pelo amor de Deus, né? Não precisa nem ser psicólogo para você saber isso aqui, beleza? Aí aqui, ele coloca uma coisa interessante, geralmente eu não vejo isso aqui nas avaliações, tá? Olha aqui para você ver, ó. Não serão consideradas alterações psicológicas e fisiológicas temporais. Isso aqui eu vejo direto, né? Então o que ele tá falando aqui, ó? Se você realizar o teste, está com alguma alteração, alguma questão psicológica alterada, isso não será considerado. Será concedida uma segunda oportunidade somente para os candidatos que estiverem presentes e forem considerados inaptos. Então, por exemplo, se você não for, você está eliminado, você tem que ir e ser considerado inapto. Aí é uma segunda oportunidade. Anexo, eles odeiam isso aqui, tá? Eles odeiam. Eles só fazem isso aqui porque está na legislação. É obrigatório, mas eles odeiam isso aqui. Então o candidato ele pode ser apto, né? Ele pode ser inapto, né? O candidato apresentou no momento da atual, né, da sua vida, perfil psicológico compatível, perfil psicológico compatível com o perfil do cargo pretendido. Isso aqui deveria ser apto, né? Deixa eu ver se tem outra coisa aqui. Não entendi. O candidato não apresentou, né? Ah, tá. Não apresentou, beleza. Não apresentou no momento da avaliação, né? Beleza. Faltoso, ou seja, não veio, né? Foi eliminado aí, não veio, já era. Esse aqui já tá fudido mesmo. Não tem como ele ficar, já tá fora, né? No item 3.2.1, ele será eliminado do concurso de candidato. Faltoso. Então, acabou, falta. Quem falta, já era. Faltoso aqui, ou inapto, na segunda oportunidade. Então, a pessoa que tá faltoso, ou ele por 2 vezes ficou inapto, bem provável, né? Porque se o cara reprovar, qual que é o problema dos candidatos aqui? Vem cá conversar com o titio. Vou te mostrar aqui, vem cá conversar com o titio. Isso aqui é importante demais. Qual que é o problema de vocês? Vocês são arrogantes, entendeu? É isso. Esse é o problema. Vocês acham que são bonzão. Vocês acham que vocês vão lá pro psicotécnico e vai, tranquilo, cara, avaliação psicológica, eu não sou louco, eu vou lá deitar. Tranquilo, não precisa treinar pra isso aí. E aí é quando o cara cai. A maioria das avaliações psicológicas só tem uma tentativa. O cara se fode. Justiça, PT, que acontece, né? Vai gastar mais de 10 mil reais na justiça. Se voltar, volta subjúdice, a desgraça da vida do cara tá feita. Agora vocês têm a segunda oportunidade. O cara reprovou na primeira, ele, opa! Eita, esse teste aqui é tenso. Ele vai procurar o meu canal. Aí ele vai passar na segunda, entendeu? Sem dúvida nenhuma. Mas vai ter gente que vai reprovar na primeira e vai me procurar só depois que reprovar na primeira. Vejo que isso aqui é muito tempo. Eu sei. Entendeu? Vocês são arrogantes. Esse é o problema. Então, acontece muito isso aqui, tá? Acontece muito mesmo. Muito isso aqui. Muito isso aqui. Tem cara que vem, sabe, depois que quebra a cara que ele quer realmente se preparar, entendeu? E eu preparo, Brasil, né? Brasil, quem se prepara antes com certeza vai estar melhor, mas o cara não se preparou antes, beleza, se prepara daqui para frente, né? Para a divulgação dos resultados, será observado o que está na Resolução 002 de 2016. Isso aqui basicamente publica somente os nomes que estão aptos, né? Os nomes que estão inaptos não são publicados. A inaptidão do exame psicotécnico não significa ou pressupõe existência de transtornos mentais. Então, por que reprova, né? Isso aqui é engraçado demais, cara. Ele não diagnostica você, não fala que você é inapto que você tem algum problema, mas cara, isso aqui é horóscopo, né? É horóscopo. Indica apenas a avaliação não atende os parâmetros exigidos para exercício da função. Cara, sacanagem, né? Porra, você passou na prova objetiva, discursiva, TAF, exame médico, aí vem 3, 4 testes e fala assim, cara, você não tá apto a ser policial porque você respondeu essas perguntinhas desse jeito. Cara, o cara que não se prepara pra isso aqui, ele é muito irresponsável, velho. Sério, é sério mesmo. É muito irresponsável, porque acreditar nisso aqui é a mesma coisa que acreditar em fada madrinha, saca? Será facultado ao candidato considerado inapto nas 2 oportunidades e somente este tomar conhecimento das razões da inaptidão. Beleza, aqui é questão de recurso, né? Você vai saber aqui, recurso, obrigatoriedade do candidato na inscrição, aí os parâmetros de recurso aí que você vai ter que ter. Aí é o dia da entrevista devolutiva. Lucas, o que é essa entrevista devolutiva? Só pra mim entender. Essa entrevista é o seguinte, você foi inapto, né? E aí lá no dia que você foi inapto, vai ter essa entrevista pra falar assim, ó, candidato, você foi inapto em personalidade, por isso. Você foi inapto em raciocínio, por isso, entendeu? E aí você tá eliminado por conta disso. É essa razão de você ter sido eliminado, tá? No comparecimento da entrevista devolutiva, o candidato pode ou não estar acompanhado de psicólogo. Vai com psicólogo, tá? Porque, ó,
Porque, Lucas, caso esteja, este deverá obrigatoriamente está escrito no CRP. A entrevista devolutiva será exclusivamente de caráter informativo para o esclarecimento dos motivos da contraindicação do candidato ao propósito seletivo, não sendo, em hipótese alguma, considerada como recurso da oportunidade de teste. E as informações técnicas, isso aqui que é foda. Olha aqui, ó. As informações técnicas relativas ao perfil só poderão ser discutidas com o psicólogo contratado, conforme legislação vigente na classe. Ou seja, ninguém vai falar nada para você se você for sozinho. Ah, Lucas, não tem que me explicar? Tá aqui. Eles que fazem as próprias resoluções deles, né? Eles legislam sobre eles mesmos. Então, é que eles fazem o que quiser, sacou? Caso o candidato compareça sozinho, a sessão de conhecimento das razões, tais aspectos técnicos não serão discutidos. Aí você que sabe, né? Contrata um psicólogo, meu amor, tá? Se você for reprovado nisso aqui, se você quiser isso aqui ir nisso aqui sozinho, depois de ter sido reprovado ainda, você continua sua postura arrogante, você é um jumento. É isso, tá? Pelo amor de Deus, aí contrata um profissional e vai ter preço aqui. Bem como não será permitido o acesso aos testes realizados. Aí tá vendo? Você tá vendo? Aqui já começa a bagaceira. É proibido filmagem, gravação. Tudo será tomado. O negócio é louco. Então, cara, contrata um profissional. Lucas, mas é R$1.000. Pois é. Por isso que eu tô falando pra você comprar um psicólogo desse complicado. É muito mais barato. Mas se você é arrogante, né? Quer ir sozinho, vai sozinho. Pode acontecer isso aqui. Após a realização da entrevista evolutiva, poderá solicitar a revisão da sua avaliação. Conforme o recurso será disponibilizado. Aí, beleza. Provavelmente, cara, presta atenção aqui, vem comigo. Cara, se você, depois de quase 40 minutos de vídeo, não se inscreveu, não curtiu, porra, você é pai, hein, cara. Curte aí, compartilha, faz o rebuliço no vídeo. Mas deixa eu te falar aqui, o que é isso aqui? Simplesmente, ele fala que após a realização da entrevista devolutiva, né, poderá solicitar a revisão da avaliação conforme o item 16. Né, os recursos serão disponibilizados em consulta individual abaixo. Provavelmente vai ser um novo edital, dando mais detalhes sobre essa avaliação psicológica. Provavelmente. Então, sair um novo edital dando mais esses detalhes, eu vou trazer o vídeo aqui, beleza? Provavelmente vai sair. Se sair, vocês me mandam mensagem lá. Eu vou deixar o meu número aqui na descrição, o grupo para você entrar da Polícia Civil do Espírito Santo. Vou deixar aqui o curso Psicotécnico Complicado na descrição para você entrar também. E, cara, eu vou te acompanhar nesse caminho até a sua aprovação. Eu tenho certeza que eu vou te ajudar. Não acredita em mim? Vê mais vídeo do canal. Você vai ver aí que eu já tô nisso há muito tempo. Esse é o vídeo de hoje. Espero ter ajudado. Beijo pra vocês.